Bom, então vamos iniciando aqui a primeira aula do trabalho de conclusão de curso, né? Meu nome é Valmirto Bezerra de Alessandro e a gente está fazendo essa questão de videoaula justamente para facilitar, até mesmo auxiliar e registrar algumas informações assim que a gente aborda em sala de aula e para que aqueles alunos que às vezes queiram assistir ou ouvir isso depois tenha como de uma forma bem fácil entrar em contato, observar e analisar essas aulas também, né? Então, bem, meu nome é Valmirto Bezerra de Alessandro, eu dou essa disciplina de TCC em alguns cursos, né? E o que a gente vai discutir aqui são alguns pontos em torno de 5 minutos. Logicamente, numa aula de 1 hora a gente aborda muito mais questões, mas o foco, o objetivo que vai ser delineado aqui, e de uma forma para facilitar, são aqueles registros que o aluno assista na sala de aula e depois a gente fica discutindo aí nesses pontos, nessas aulas em torno de 5, 4, 6 minutos, tá bom? Então, aqui eu já coloco algumas informações e algumas fotos, né, desse lado aqui. Então tá o TCC, temos aqui diversas imagens, até mesmo essa imagem que a gente observa em alguns Facebook, alguns lugares que fala assim, olha, seu TCC, banca, e lógico, tem outros que falam até mesmo avaliador 1, avaliador 2, tem uns que até colocam família, ou seja, são obstáculos que vão tentar chegar até a questão do diploma. Logicamente, existe sim uma estratégia a ser seguida, um alvo, você observa aqui que tem um alvo, um objetivo a ser seguido, e esses com certeza, a questão da banca, pode ser que, dependendo do estilo do trabalho, ela venha a ser uma banca que não é que venha prejudicar, mas que te auxilie de uma forma crítica, de umas críticas positivas, né? Mas logicamente a gente vai discutir o porquê que você coloca essa banca aqui às vezes como carrasco e às vezes não é, né? E alguns gráficos, figuras, imagens que os TCCs deveriam aparecer, e às vezes a gente observa que isso não existe, né? Dependendo de algumas áreas, algumas áreas aí correlatadas, né, que envolve esses cursos de finalização de curso que tem como tema TCC. Bom, para começar, para iniciar, a gente tem que observar o seguinte: os alunos, nós temos aqui as questões dessas características deles. Nós temos o líder, o que não faz nada certo, o encostado, o fantasma e o carregador de piano, né? Então nós temos diferentes tipos de aluno e lógico que dependendo desse tipo de aluno nós vamos ter sucesso ou insucesso. Então já temos que observar o perfil desse aluno. O professor ele já observa o perfil de longe, muito mais orientador também. E lógico, um bom aluno ele percebe o estilo dos orientadores. Então tem ocupado, preocupado, disponível, chato, despreocupado. Existem outros tipos de perfis também, que não convém entrar em detalhes aqui. Mas justamente o aluno ele pode observar isso com a questão dos orientadores. Aqui nós temos a banca, o mestre, o carrasco legal. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, principalmente quem vai ser da sua banca. Grande parte do seu sucesso é definido na sua banca. Então saiba escolher quem é o seu orientador, quem é a sua banca. Se você não tem a possibilidade de escolher o seu orientador, ou seja, a faculdade já passa para você um determinado orientador, ou tutor, saiba escolher sua banca. Isso quando os TCCs são obrigatórios ou não, que dependendo da instituição que você vai estar estudando. A gente vai discutir isso aqui bem rapidinho, mais na frente. Então, para você ter um sucesso, é importante você saber o seu perfil, quem é o seu orientador e qual é a sua banca. Essa tríade fecha sua característica do TCC. Bom, na introdução aqui, todo trabalho acadêmico de caráter obrigatório, com instrumento de avaliação final de um curso superior. Lembrando que existem alguns cursos que não têm esse TCC como característica obrigatória. Então você pode olhar isso no PPC do curso, né? Ou converse com o coordenador do curso se é obrigatório ou não. Existem algumas faculdades, universidades que isso tem sido delimitado, né? Feito algumas informações aí que não há necessidade de ter a apresentação do TCC, mas tem que ter um trabalho apresentado, não como se fosse um artigo científico, e elaborado de uma forma dissertativa, visando a iniciação do desenvolvimento do aluno na graduação, ou seja, nesse campo de graduação, na pesquisa científica. Aqui vocês podem observar que, em geral, a aprovação do TCC é um critério para o aluno obter o diploma do curso de graduação, sempre. Então, lembrando que o TCC é um trabalho de conclusão de curso, mas que pode ser observado em algumas outras características de exemplo de curso pós-graduação, MBA, curso técnicos e entre outros. Mais para frente a gente vai discutir um tema, uma informação
que fala sobre respeito dos cursos Stricto Sensu e Lato Sensu, que também apresenta a característica de um TCC ou um trabalho final de curso. A elaboração do TCC ele varia de acordo com a instituição e com o curso. Lembra-se que a gente está falando isso, que tem algumas normas que estão mudando com o passar do tempo. Tem alguma instituição que é obrigatório, já tem outras que não está sendo tão obrigatório assim. Mas o trabalho tem que ser feito, né? Você tem que observar isso, então, na parte da característica com o coordenador do seu curso, né? O orientador é uma pessoa que vai te auxiliar, principalmente na redução do seu tempo. Então, ao invés de você ficar gastando bastante tempo, o seu orientador vai te direcionar sobre isso. Agora, a gente observa que tem alguns estilos de orientadores que têm metodologias diferentes de ensino. E existem alunos com questões de aprendizagem diferentes também. Então, a gente vai observando isso com um determinado tempo e avaliando qual é o perfil do orientador e aluno. Tendo todas essas características do TCC, nós temos os critérios que incluem afinidade com o tema, ou seja, saiba qual o tema que você está trabalhando. Isso é de muita relevância para o seu trabalho, certo? Saiba qual tema você está trabalhando, que você sente mais fácil de desenvolver esse trabalho. Não simplesmente que passaram um tema para você e pronto. Saiba discutir o seu trabalho. Toda a estrutura do TCC tem um sentido, um segmento que são abordados aí por as normas da ABNT. Então essas questões das normas da ABNT a gente vai observar também mais para frente do curso. Uma outra informação importantíssima se a gente falar, o trabalho escrito deve ser entregue pelo aluno em tempo hábil, sob a pena de ser reprovado. Então a gente observa que tem alguns alunos que não entregam no tempo e depois ficam questionando com o professor, com o coordenador, que o avaliador não quis receber isso aí. É lógico, o cara não vai ler de um dia para o outro, de um final de semana para o outro, né? Então você tem que entregar no tempo hábil, aí, em torno, a gente já observa, de 15 dias, dependendo, se for de uma semana. Se o cara for muito gente boa para você mesmo, ele aceita isso em 2, 3 dias. Mas o ideal é uma semana antes, isso para facilitar a leitura e a opinião dele depois, no final. Toda essa avaliação, o TCC escrito, é feito uma banca examinadora. Então existem uns professores que vão ser a banca na questão da avaliação, ou seja, repetindo, saibam escolher a sua banca. Ok? E para finalizar aqui, uma questão bem rápida que eu não poderia deixar de falar, é um cuidado que você tem que tomar sobre a questão do plágio. Então, simplesmente copiar e passar para um determinado outro arquivo de forma que eu não lembrava disso, eu não lembrava que eu copiei isso. Então você tem que tomar muito cuidado com essa questão de plágio. Tem gente sendo pega aí nas questões científicas de plágio e tem sido uma vergonha sendo observado isso dependendo do mundo científico. Cada vez mais existe a questão de plágio, né? Existem alguns programas, uns farejadores que facilitam a identificação aí dessas questões de plágio, né? Como o Copy Spider, um programa gratuito e é muito utilizado, e eu também utilizo para vocês também. Com o tempo eu vou mostrar como é que se faz essa utilização. Não é para detectar essa questão de cópia de plágio, mas para te auxiliar. Isso é importante, para te auxiliar. Realmente, eu copiei de um lugar ou outro, então você coloca a citação, você cita a pessoa, né? Então você não copia resultado, você cita. Lembra-se que tem um prazo para entregar, e tem gente, olha assim, que apresenta-se, né, com o trabalho de outra pessoa, que é a questão do plágio. E aí depois, como é que você vai explicar isso? Você teve tempo para fazer isso? Mas eu estava fazendo... Aí vem as desculpas, né? Realmente não tive tempo. Você teve 6 meses. Mas eu prometo que em 15 dias eu faço um novo. Pode ser? Eu tenho uma desconfiança aqui nessa questão de prometer de fazer em 15 dias. A ideia que talvez eu aceite que você faça em 15 dias é somente de um TCC que você saiba muito bem o que você está fazendo e que você já trabalha com isso anos. Anos-luz. Você pode entregar no TCC a 15 dias, mas você tem que ter muita familiaridade com o tema. Muita. Senão vai estar quebrando em alguns aspectos aí das normas da BNT e entre outros. Aqui é só um exemplo para finalizar para vocês. Eu sei que eu estou passando em torno dos 5 minutos, mas é justamente um vídeo inicial, é o primeiro vídeo que a gente está observando aqui. E é justamente para fechar a nossa aula aqui e observar essa questão do plágio. Então observa-se só. De um lado aqui temos uma figura, de outro outra figura.
Cronologia de uma questão de plágio que foi observada. Olha, passou-se bastante tempo. Em 2003 teve uma publicação de um grupo, eu tampei aqui esse grupo para quem quiser depois dar uma olhada nessas imagens depois na internet, vá atrás e pesquise. É um grupo grande de algumas universidades aqui do Brasil, no qual foi observado que teve plágio. Então aqui nós temos uma aplicação de uma substância extraída da planta amazônica no controle de leishmaniose. E posteriormente teve um outro grupo que publicou a mesma foto. Passaram-se em torno de 6 anos, teve uma denúncia, né, teve uma sindicância para apurar o caso, e decide demitir o líder da pesquisa, né? Então, e caçar o título de um doutor, que é responsável por essas imagens aí. Pois bem, essa é uma questão de plágio que a gente vem discutindo com o tempo e a gente vai discutir em sala de aula também. Tá aí o meu contato para quem tiver alguma dúvida. E a primeira informação que eu tenho para vocês, os alunos, é entrega do tema do TCC. Primeira coisa. E que agora a gente começa esse novo semestre. Ok? Até mais e a gente se vê nessa nova empreitada.